Quando se vê uma criança, não se deve ver apenas aquilo que ela tem de material. Não se deve pensar apenas na sua educação terrena, mas na sua formação para a eternidade. Por quê? Porque essa criança, ela tem um corpo, mas ela tem uma alma. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Jesus Cristo. Eu me chamo Atílio Faoro, me apresento. Eu estou fazendo este vídeo para os que não me conhecem, que não participam do canal, para a Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, para que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus aumente, cresça e tome conta do Brasil. E que o Sagrado Coração de Jesus tome conta do Brasil. Você pode inscrever-se no canal, que eu lhe convido, toque o sininho para receber todas as recomendações, todas as atualizações. Então, aos meus amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Jesus Cristo. A matéria do vídeo de hoje é a festa do Sagrado Coração de Jesus, mas ela é uma festa instituída para terminar o ano litúrgico. Como vocês sabem, o ano litúrgico acaba com o Advento, quer dizer, daqui a pouco nós vamos comemorar a vinda de nosso Jesus Cristo, o nascimento de nosso Jesus Cristo. Então, a última festa instituída antes do Advento, que começa 4 semanas antes do Natal, é a festa do Cristo Rei. Essa festa ela foi instituída em 1925 pelo Papa Pio XI. E, curiosamente, a razão pela qual Pio XI promulgou essa festa, para que Cristo Rei fosse Rei da humanidade, foi, veja, 1925, foi logo depois da Primeira Grande Guerra, 14 e 18. A Europa estava ainda com as marcas da destruição da Primeira Guerra e vinha o comunismo que havia se implantado em 1917 na Rússia. Nesse contexto de guerra, de destruição e de comunismo, o Papa instituiu a festa de Cristo Rei. E, curiosamente, a gente poderia dizer o seguinte: passado um século, a situação não é tão diferente. Quase se diria que é pior. Os erros do comunismo estão por toda a parte. O comunismo caiu no sentido de que a fronteira, a cortina de ferro que separava os dois mundos, comunista e não comunista, caiu. Mas os erros do comunismo estão em toda parte. A imoralidade está em toda parte. O igualitarismo comunista está em outra parte. O ódio à religião católica está em toda parte. Pior, talvez, então, me parece que 1925, 2019, nós temos um século de ateísmo, de imoralidade, de perseguição à igreja, perseguição aos católicos. Nunca os católicos foram tão perseguidos como hoje. Portanto, quando nós celebrarmos esta festa, nós devemos pensar nisso. Essa festa não é sem motivo. Ela lembra que a humanidade pertence a nosso Jesus Cristo. Mas eu ouso dizer, com certa tristeza, eu ouso dizer que Jesus Cristo hoje está tão ou mais destronado como rei do que em 1925, quando o Papa Pio XI declarou esta festa. E eu diria também o seguinte, que nós deveríamos pensar quantas vezes Nosso Senhor está abandonado no tabernáculo.
completamente esquecido. Hoje, em relação a um século atrás, quase não há mais adorações ao Santíssimo Sacramento. Eu ainda, na minha juventude, peguei muitas vezes o movimento que havia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nas sextas-feiras, por exemplo, todas as igrejas tinham a hora santa, né? Hoje, onde estão essas horas santas para reparar os pecados? Não tem. Na verdade, está havendo um movimento que é também um sinal de que Deus não nos abandonou. Eu sei que na França não, na Espanha, existe um movimento de restaurar a hora santa. E hora santa 24 horas por dia, nas paróquias. É um movimento grande que está havendo. Mas nos Estados Unidos tem mais de 1000 paróquias que estão renovando esta tradição de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Quem sabe essa graça chegue no Brasil para reparar tantas ofensas que se cometem ao Sagrado Coração de Jesus. E quando eu falo que Jesus Cristo é destronado, eu acabei de ver um livro recente do padre Tia Method sobre Jesus Cristo Rei. Jesus Cristo, Nosso Senhor, disse: eu sou rei. Ele disse: eu sou rei e vim aqui para dar testemunho da verdade. E para isso vim ao mundo. E, portanto, toda a sociedade tem que dar obediência a esse rei. Esse rei que eu chamo destronado. E o padre Tia Method, nesse livro, que se chama Cristo e os Tempos Modernos, ele faz uma lista de como o rei é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: rei da vida humana, imagine o aborto, rei dos que sofrem, rei da cruz, rei das crianças, rei da família, rei da minha alma, rei dos homens, rei da morte, ele triunfou da morte, rei da pátria terrestre, do nosso Brasil, ele é o rei do Brasil, rei da pátria celeste, do céu, rei da igreja. Como a igreja está na situação que existe hoje, com tanta apostasia e revolta e abandono das devoções tradicionais, como a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, rei dos sacerdotes, rei dos fiéis. A lista é maravilhosa e daria para fazer um vídeo. Se quiserem, deixem aqui nos comentários, por favor, se quiserem que eu comente algum desses aspectos. Eu dou um exemplo do que me parece que se pode comentar hoje, Jesus, rei das crianças. Nesse sentido, é muito curioso porque se vê bem como o nosso século, ele é afastado de Deus e tem o cinismo daqueles que são ateus. Quer dizer, nunca existiu tanta matéria, nunca se falou tanto sobre as crianças, Estatuto das Crianças, Estatuto de Proteção ao Menor, Tribunal para Crianças, sistemas de formação para... Bom, entre esses sistemas de formação, a teoria do gênero, né? Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Mas o nosso século, nossos tempos, coloca-se a criança como uma divindade, né? E se faz, em algum sentido, a formação cultural, física, esportiva das crianças. Mas o que eu quero dizer, infelizmente, tudo isso pode ser bom, pode ser até útil, mas a parte mais importante está esquecida. Quando se vê uma criança, não se deve ver apenas aquilo que ela tem de material. Não se deve pensar apenas na sua educação terrena, mas na sua formação para a eternidade. Por quê? Porque essa criança, ela tem um corpo, mas ela tem uma alma.
E quantas vezes se despreocupa dessa alma? Quantas vezes se deixa essas crianças ao acesso da pornografia? O número de crianças que a partir de 11 anos já viram pornografia, são 50% das crianças já viram pornografia aos 11 anos. Como é que se pode pensar isso? Né? Então, se esquece da formação da alma, se esquece da formação moral, da formação para a eternidade. E há um século atrás, pelo menos, se falava menos das crianças, mas se dava uma melhor formação moral, espiritual, católica, cristã para as crianças. Então, nós temos que nos preocupar da alma das crianças. As crianças não têm só o corpo, têm a alma. E nesse sentido, é muito curioso de ver como agora é o tema, como é que se mostra que Jesus Cristo é o Rei das crianças? Basta ler o Evangelho. Quando se lê o Evangelho, se fica impressionado de ver o afeto, a preocupação, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo pelas crianças. Quantas vezes, naquela disputa clássica que o Evangelho conta, que os apóstolos estavam discutindo qual seria o maior entre eles, imagine, que horror, discutindo entre eles, nosso Senhor pega uma criança e põe no joelho e diz: se não fordes como essa criança, não sereis dignos de entrar no reino dos céus. Vejam como nosso Senhor Jesus Cristo via a inocência ainda presente nessa criança. Segundo uma tradição que eu li, esta criança, ela foi depois discípulo do Nosso Senhor. E ela serviu a Santa Ceia. A Santa Ceia tinha uma criança que servia. E essa criança é considerada o padroeiro, esse menino, esse jovem, é considerado o padroeiro dos coroinhas. Aliás, uma coisa muito bonita que se vê na missa tridentina, por exemplo, como a igreja coloca as crianças no altar. A presença das crianças no altar é outra coisa que só a igreja consegue fazer, né? E mostrando sempre esta preocupação com as crianças. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, no Evangelho, tem outros episódios, não só esse. As crianças antecederam a Nosso Senhor em Jerusalém e gritavam: Hosana, Hosana, filho de Davi. Eram as crianças que gritavam, está no Evangelho. Depois, uma coisa que se poderia dizer assim: o primeiro decreto, a primeira lei de proteção da infância foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: seria melhor que se atasse uma pedra de um moinho na cabeça, no pescoço de alguém que escandalizasse uma dessas crianças. Veja a radicalidade desse pensamento. Seria melhor atar uma peça de moinho e jogar no fundo do mar, esqueci de dizer. Ou seja, Nosso Senhor aqui se mostra a favor da pena de morte para aqueles que escandalizam as crianças. Então, veja a preocupação de Nosso Senhor Jesus Cristo e como Nosso Senhor Jesus Cristo é realmente o Rei das crianças. Ele toma a si o cuidado das crianças e diz: não escandalizeis aqueles pequeninos. O que dizer, como eu falava há pouco, da teoria do gênero, da educação sexual nas escolas, dos livros que se encontra sobre, desde Harry Potter, que já não está tanto na moda, mas existem outros iguais ou piores, jogos de vídeo em que se brinca com monstros e que se ensina a conhecer o mundo das trevas, o demônio, né? Então, não se está escandalizando as crianças. Esse século cínico, porque é cínico, defesa das crianças, sim, e depois se joga as crianças para aprender o satanismo, a conectar-se com o demônio, como acontece agora nos Estados Unidos, que foi reconhecida a lei, uma lei reconheceu como igreja, com os direitos de recolhimento de imposto,
a igreja de Satanás. Nos Estados Unidos existe uma igreja de Satanás. E, recentemente, eu vi a notícia de que, a partir de agora, os adeptos da igreja de Satanás vão dar aulas de catecismo negro nas escolas sobre o satanismo, porque eles são uma igreja. Então, os senhores vejam como nosso Jesus Cristo tem que pensar, voltar e proteger as nossas crianças. O que se pode fazer? Eu digo 3 coisas. Se você é pai e você quer fazer alguma coisa pelos seus filhos, eu digo pelo menos 3 coisas. Primeiro, fale muito de Jesus Cristo e da igreja, dos mandamentos, com seu filho. Fale muito para que ele conheça mais a Jesus Cristo e não só tenha a influência do mundo de hoje. Segundo, reze a Jesus Cristo, Rei das crianças, pelos seus filhos. Peça a Ele. Terceiro, dê o bom exemplo. Não adianta, as crianças, muitas vezes as palavras pesam, mas o mau exemplo arrasta, o bom exemplo arrasta. Não adianta só boas palavras, eu preciso dar o exemplo. Se ele vai ao catecismo, ele vai ao catecismo, e depois ele vem em casa, na rua, ou na sociedade, nos ambientes que ele frequenta, e até na própria família, exemplos do contrário do que ele ouviu no catecismo, está tudo destruído, né? A incoerência destrói. Então, dar o bom exemplo. E ele disse, eu prometo que abençoarei de modo muito especial a todas as casas onde a minha estampa, o meu coração estiver apresentado e venerado. Então, aqui está um pedido com uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de proteger a você, o seu lar, os seus filhos e toda a sua família. Eu recomendo também, por fim, como reparação por tantos pecados que se cometem hoje, faça uma visita ao Santíssimo Sacramento. Ainda que seja 10 minutos, o ideal seria uma hora santa. O que é uma hora por semana? Quantas vezes a gente perde tempo vendo em redes sociais ou vendo em televisão? Uma hora passa rápido, mas nós não temos uma hora para nosso Senhor Jesus Cristo, para estar lá com Ele, rezar um pouco e pedir a Ele que seja nosso protetor. Então fica aqui minhas recomendações para esta festa do Sagrado Coração de Jesus, da festa de Cristo Rei, que Ele seja cada vez mais presente na sua família e proteja especialmente as suas crianças. Ponhamos tudo na mão de Deus e Ele saberá nos conduzir até o céu. Até o próximo vídeo, que Deus ajude a todos.